Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. É hoje entregue a Luís Filipe Costa o prémio Igrejasqueiro de Rádio, que distingue este grande profissional da rádio e da televisão portuguesas. O prémio Igrejasqueiro, atribuído o ano passado pela primeira vez, distingue uma carreira na rádio portuguesa que abarcou vários domínios da expressão e intervenção. Neste dia tão importante para a rádio portuguesa, Luís Filipe Costa vem à RDP Internacional e é um grande prazer e um orgulho tê-lo connosco. Bom dia, Luís. Bom dia e muito obrigado. Parabéns por este prémio, hein? Estou realmente de parabéns, estou muito contente, sabes? Olha, Germano, eu sou daqueles que gostam mesmo de receber prémios, não sou daqueles, só prémio. Não, eu gosto, como gosto de receber prendas no Natal e nos meus anos e não sei o quê. Este, particularmente, dá-me razões de satisfação, por muitos motivos. Primeiro, por ser um prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, portanto, um prémio dado por companheiros de trabalho, Pelos pares. Pelos pares. Não é que os prémios dados pelo público não tenham interesse e não sejam muito importantes. Para mim são, evidentemente, porque é para o público, afinal, todos nós trabalhamos, não é? Mas também é muito agradável ser reconhecido por aquelas pessoas que trabalham ou na nossa profissão ou em profissões afins. Por outro lado, é realmente muito agradável ter este prémio, na medida em que inaugura uma dinastia, digamos assim. Sou o primeiro a receber o prémio Igrejasqueiro e não há dúvida É o Luís I. E não há dúvida que esta dinastia tem já perfilados muitos príncipes perfeitos para receberem os próximos prémios nos próximos anos. O que é que achas que fizeste para receber este prémio? Olha, os meus pares acharam que eu fiz alguma coisa. Tu também és um par, não é? Eu sinto que na rádio, mais talvez do que na televisão, tive um papel que, não sendo importante, não é isso, que não posso dizer isso, mas que talvez tenha realmente proporcionado aos ouvintes alguns momentos agradáveis e tenha permitido alguma evolução na rádio portuguesa. Consciente ou inconscientemente? Muitas vezes inconscientemente, sabes, porque, por exemplo, no noticiário do Rádio Clube Português, que terá sido aquele período onde profissionalmente eu fui mais feliz e talvez mais feliz em todos os sentidos, não é? Nós fazíamos primeiro e pensávamos depois, de maneira que muitas vezes foi inconscientemente que demos um passo em frente. Na altura era uma rádio privada. Estava ou não sujeita a alguma censura? Estamos a falar naturalmente antes do 25 de Abril de 74. A algum colete de forças? Vocês tinham mais liberdade que, por exemplo, a emissora nacional, que era a Rádio do Estado? Tínhamos, na medida em que convinha ao próprio Estado Novo que houvesse na rádio o que havia na imprensa escrita, que era a República. Quer dizer, um órgão onde havia um bocadinho mais de liberdade do que... Porque a emissora era profundamente estática, inamovível, tal como o próprio Estado Novo, não é? Aliás, era mais papista que o Papa. Muitas vezes a censura oficial cortava notícias ou outras, sobretudo as que não eram cortadas, mas que a emissora nacional sentia a sua obrigação de não dar. Não é? Se fosse hoje, era mais troiquiana que a Troika, seria? Exatamente. Exato. Nós, portanto, usufruímos de um pouco mais de liberdade, mas tínhamos, sobretudo, o desejo de combater o Estado em que vivíamos. E lutámos muitas vezes contra a censura. Posso contar algumas histórias. Por exemplo, para acabar com aquela frase sinistra que era Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Senhor Almirante Américo Tomás. Isto era obrigatório dizer-se. Antes de começares a qualquer notícia, tinhas que fazer este relambório, este preâmbulo todo. Exato. E andamos 4 anos de cartas para cá e para lá, para a censura, a dizer, sabe, a gente fala em mangas de camisa, a nossa linguagem é outra, não é vernácula, não sei. Permita-nos que digamos só o Senhor Presidente da República. Porque consideravam uma desconsideração? Porque o Presidente da República era uma coisa sacra, que não estava assim ao nosso alcance, não se lhe podia cantar a Grândola Vila Morena em plena face, quando se falava no chefe do Estado, e sobretudo no Presidente do Conselho, não é? O Sr. Esteves, porque o Salazar nunca tinha estado, porque tirando cerimónias muito raras, não é?
na Assembleia da República, onde havia uma transmissão direta. Assembleia Nacional. Nessa altura, onde havia uma transmissão direta pela televisão, nunca se dizia que o Presidente do Conselho ia a Évora inaugurar uma coisa qualquer, ou ia ao Porto ver o Rio Douro, ou não sei o quê. A agenda era desconhecida. Era desconhecida. Só no dia seguinte é que se dizia o Sr. Presidente do Conselho esteve ontem. Assim evitava-se qualquer possibilidade de cantar a grândula. Ou outra qualquer canção da moda, não é? Claro. Tu estás farto de receber prémios há 40 anos ou mais que andas a receber prémios. Não, há 40 anos, não. De certeza absoluta. De certeza absoluta, sabes? Não. Uma história. Eu vou-te desmentir. Vou-te desmentir, Sim, mas diz-me. Eu que Solnado, eu fiz um programa pouco antes, infelizmente, do Solnado morrer, para a RTP, que era o Raul Solnado do Estado da Graça, que era um programa difícil de fazer, porque realmente apareceram uma pessoa que tem 80 anos a dizer: vou fazer um programa sobre ti, a tua carreira. Merece logo a resposta que ele me deu: vais fazer o meu obituário. E eu disse: não, Solnado. Mas com graça. Raul, estás a ver, tu mereces um programa todos os dias. E disse-me ele: olha, ao longo da minha carreira, todos nós sabemos que foi a carreira de Solnado, e eu não sabia. Vivia ao mesmo tempo, não é? Fui contemporâneo de tudo aquilo. Vi depois algumas fotografias que ele mostrou para serem postas no programa. Por exemplo, ele foi uma vez ao Porto e foi recebido em Campanhã, quando saiu do comboio, por uma multidão que praticamente era aquela que saudou o general Humberto Delgado naquelas fotografias que a gente vê o Porto cheio de gente, não é? E ele era um Minorca. Sim. E ele dizia-me: olha, eu nesta carreira recebi 2 ou 3 prémios. Agora que me reformei, todos os dias tenho um prémio ou uma homenagem. É o que me acontece. Agora também tens tempo para receber, não é? É. E gosto muito, repito. Ainda bem. Em 1967, o que é que te aconteceu? 67? Sim. Não faço ideia nenhuma. Não fazes? Não. Então vamos avivar a memória. A Rádio Clube Português prestou homenagem aos laureados com os troféus Ondas e com os prémios da imprensa de 1967. Foram eles António Miguel, Programa em Órbita, Joaquim Pelaias, com os troféus Ondas, e Eugénia Maria, Luís Filipe Costa, de novo o Programa em Órbita, Carlos do Carmo, Ada de Castro, Antónia Tonicha, Rui de Mascarenhas, Quarteto 1111, Maria João Aguiar e Fialho Gouveia, com os Óscares da imprensa. As suas vozes são bem conhecidas de todos os nossos ouvintes. Torna-se, pois, desnecessário voltar a indicar os seus nomes neste apontamento que realizamos. Estamos gratos e bastante satisfeitos de estarmos aqui presentes neste coquetel dado pelo Rádio Clube. Achamos uma iniciativa extraordinariamente simpática e para nós é... Lembras quem é este nome? António Miguel, talvez? Não me parece. Num ambiente constelado de estrelas. O prémio de apresentadora de TV 1967 foi Maria João Aguiar. muitíssimo agradável, foi para mim uma surpresa. Eu espero que seja um prémio referente aos esforços que tenho feito na televisão ao longo destes últimos anos. Não posso considerar que o ano 1967 foi particularmente brilhante para mim e apenas aqueles que, enfim, que sempre me ajudaram e que sempre tiveram confiança em mim, quero apenas dizer que, para mim, podem ter a certeza que este prémio não é um fim, antes pelo contrário, um princípio para um melhor trabalho. Obrigada. Lamento não poder dizer palavras originais para os nossos ouvintes, mas até por coerência eu terei que repetir o que disse a outros camaradas nossos que me interrogaram a respeito deste prémio de imprensa que os homens dos jornais quiseram otorgar-me no ano de 1967. Em primeiro lugar, eu devo expressar a minha satisfação, porquanto este prémio provém de uma classe que eu admiro muito particularmente, até porque conheço as dificuldades que eles cotidianamente defrontam. Considero que este prémio, já o disse, não pretendeu galardoar o melhor locutor de 1967. Creio sim que os homens de jornais, os nossos irmãos mais velhos, pretenderam muito simpaticamente ajudar o Luís Filipe Costa a ser um pouco melhor em 1968. Eu creio que o empurrão que eles me deram é válido, na medida em que eu, desde a noite em que soube que era o premiado, me sinto muito mais responsável. Então, não te lembras? Agora já me lembro. Bom. Por isso é que eu estava a dizer, de uma forma muito calorosa e amiga, que te ia desmentir. É verdade. Mas foi
quase um prémio raro, porque recebi mais 2 ou 3, não foram muitos mais. Agora é que realmente todos os dias há uma homenagem. Já estou arrumado de maneira que não há problema, não é? Podemos falar bem de mim sem problema. E falar do Igreja Esqueiro que dá o nome ao prémio. Tu já cruzaste várias vezes profissionalmente com ele. Sim, muito. Portanto, o Igreja Esqueiro foi um grande profissional e um grande cidadão. Como profissional, ele fez coisas inovadoras na rádio portuguesa, como, por exemplo, o Comboio das 6h30, que hoje ouve-se este título e pode-se ter uma imagem... Mais distante. Sim, mas ligeira. Não era. Era um programa de entretenimento inteligente, que é uma coisa que às vezes nós, os que fazemos rádio, ou que eu fazia, não é? Os que ainda hoje fazem rádio, às vezes esquecem. Fazemos entretenimento, mas às vezes esquecemos de ser inteligentes. E ele nunca se esquecia disso. E inovador. O Queiro fazia nesse programa uma rubrica que era os diálogos do Zequinha e da Lelé, com o Vasco Santana e Elvira Velez, que era uma obra-prima de humor e que era realmente uma coisa inovadora também, porque o humor na rádio portuguesa era praticamente desconhecido naquela altura. Depois, o Queiro era também um cidadão exemplar. Lembremos que ele foi expulso da emissora nacional, na verdade, por razões políticas, e que sempre manteve essa linha de orientação na sua vida. Ele sempre combateu o Estado Novo, a falta de liberdade na rádio, e fez programas onde arriscou a sua própria, não digo vida, mas a sua liberdade, como, por exemplo, o perfil do artista. Mas a vida económica? Sim, pelo menos, não é? Pelo menos. E muitos, lembremos que em 74, no 25 de Abril, havia muito boa gente, como o Adelino Gomes, o João Paulo Guerra, o Cândido Mota. Não, o Cândido não, nessa altura não. Estes dois era mais novo que os outros, sim, não é? O João Paulo e o Adelino Gomes estavam proibidos de trabalhar na rádio. E quem diz na rádio, diz nas profissões afins, não é? Raramente podiam encontrar um lugar num jornal ou coisa assim. Portanto, era economicamente também cortada a possibilidade desta gente viver neste país, que era o seu. E o Queiro teve essa coragem, sempre combateu o Estado Novo, e no perfil do artista, que eram entrevistas de 50 minutos, teve alguns casos, eu lembro-me do Jaime Cortesão, do Alves Redol, gente que praticamente era proibida de falar na rádio, não é? Como, por exemplo, o Urbano Tavares Rodrigues. Não se podia falar... Ligado ao Partido Comunista. Não se podia falar no Urbano, não é? Quando saía um livro do Urbano, era um silêncio absoluto. E para mim tem, ainda por cima, uma particularidade muito importante. É que o Queiro, a certa altura, foi nomeado diretor desta casa, da RDP, da rádio, e foi-me buscar a uma prateleira onde eu estava desde o 25 de novembro. Estava a descansar depois de um período agitado, 75. Depois da agitação toda dos primeiros anos da Revolução. Eu estava lá muito quietinho, a encher-me de pó e de tédio, e foi ele que me foi buscar, dando-me a possibilidade de fazer, com uma belíssima equipa, um programa que se chamava Forma e Conteúdo, e que era um noticiário diário cultural, que durou ainda 2 ou 3 anos, já não sei bem. Um programa esse que, já agora me lembrei-me, tinha uma coisa que nunca tinha acontecido na Rádio Portuguesa e que eu creio que infelizmente não voltou a acontecer. Tínhamos crítica de cinema, de livros, de música. Dentro do mesmo programa? No programa. Creio que nunca mais houve um programa que tivesse crítica das atividades artísticas. Porque é importante como guia para as pessoas se perceberem se aquele é um bom produto para as pessoas depois de deslogarem e verem, não é? Claro. Disseste que foste, digamos que, saneado a seguir ao 25 de novembro de 75. O que é que fizeste para que isso tivesse acontecido? Olha, não sei. Andei realmente na luta naquela altura, não é? E eu lembro-me que, quer na rádio, quer na televisão, o microfone e a câmara eram motores dos próprios avanços da Revolução. Eu estou-me a lembrar, porque estou a ver aqui pela janela, não é? Chelas. Isto passou-se na televisão, na RTP, já lá estava a trabalhar.
um dia chegou uma notícia de que havia um grupo de pessoas que queria avançar para um bairro, logo pouco depois de, ainda 74, se calhar no fim de 74, queria avançar para um bairro camarário que estava pronto, mas que estava devoluto, ainda não havia lá pessoas a viver. A Câmara nunca mais entregava as casas e as pessoas de um bairro da Lata avançaram para tomar conta daquilo. Não avançaram, estavam perto, mas o último passo não conseguiam dar. E soubemos essa coisa e fomos lá ver, não é? Portanto, foi uma equipa para lá. Mal a Câmara chegou, a Câmara começou a rodar, as pessoas sentiram que realmente havia um apoio de toda a gente deste país àquela iniciativa que estavam prestes a tomar. E tomaram. Avançaram e ocuparam aquelas casas. Era uma arma, a Câmara. O microfone era uma arma. Já não era só a canção, não é? Como dizia o Jorge Letria. E foi assim também que eu andei por lá a fazer isso. Eu escusava de perguntar, como aliás acontecia com o Batista Bastos e depois mais tarde nas charges do Herman com o artista Bastos, onde é que estavas no 25 de Abril? Olha, já agora outra história. Hoje parece que vim para aqui contar histórias. Então, mas é isso mesmo que queremos ouvir. Foi o ano passado. O ano passado, a RTP Memória transmitiu o primeiro programa de informação alongado que chamava-se Ponto 7 ou 7 dias, uma coisa assim. Tinha a palavra 7. Foi no primeiro sábado que foi transmitido. Era um programa que já existia e que foi transmitido no primeiro sábado após o dia 24, que salvo recalhou numa quarta ou numa quinta-feira. E cuja apresentação foi feita por mim e pela Maria Margarida, que naquela altura era uma das locutoras de continuidade. E fizemos a apresentação de um programa onde estavam, não sei, mas quase 10 pessoas que nunca tinham ido, das tais, que tinham sido sempre afastadas da televisão. Ou afastadas pela censura, pelo poder do Estado Novo, que não queria que aquelas pessoas aparecessem, ou por eles próprios que não se queriam realmente sujar, digamos assim, né? Com uma aparição num meio de comunicação que realmente não era nada fiável. E entre essas pessoas estava o Arnaud, estava a Maria Lamas, muita gente. Estava o Batista Bastos. E a certa altura, quando eu, o ano passado, estava a ver o programa no ar, tive a grande surpresa, porque já não me lembrava, evidentemente, do que se tinha passado, de, a certa altura, me ver a perguntar ao Batista Bastos: olha lá, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Afinal, veio daí. Eu é que lhe fiz a pergunta, que ele depois, inteligentemente, percebeu que tinha ali realmente um motivo para prender as pessoas e utilizou nos seus programas. Nas conversas secretas, não é? Era. Mas tu estavas no 25 de Abril, na madrugada do 25 de Abril, a trabalhar. Não, eu já estava na cama. Estavas na cama. Sim, então foste retirado pela Revolução. Exato. E assentei praça, porque eu não tinha feito de tropa. Não na Armada, mas ali na Sampaio e Pina. Na Sampaio e Pina. Porque eu saí à 1 da manhã de serviço e fui para casa. A minha mulher atriz estava em digressão pelo país, não estava em Lisboa, de maneira que eu fui para casa e deitei-me, não é? E não sabias nada? Nada. Nós sabíamos, nas redações já havia realmente boatos e, enfim, rumores de que ia acontecer qualquer coisa. Mas o que e por quem não se sabia efetivamente. E sobretudo quando. Até porque também havia a hipótese muito séria de que o golpe fosse dado não pela esquerda, mas pela direita. Mas pelos militares. Pelo Caúza da Riaga, um general que achava que o Marcelo Caetano era quase comunista. Não é? De maneira que... Esse perigoso esquerdista, não é? Como se costumava dizer. E então eu fui para casa, estava a ler, e ao contrário do que normalmente acontecia, não liguei a rádio. Eu costumava sempre, antes de dormir, ligar a rádio. Tinha um rádio em cima da banca de cabeceira. Mas como estava sozinho, pus-me a ler e de repente toca o telefone. Era um companheiro meu que me disse: o que é que se passa no Rádio Clube? O que é que se passa? Não sei, não se passa nada. Certo, não transmitir marchas militares. Realmente era estranho, às 2 e tal da manhã, marchas militares. Nós tínhamos... não era propriamente os discos pedidos, não é verdade? Não, havia realmente um disco, ainda de 33, não é? Com marchas do John Philip de Sousa, que
serviam para introduzir os relatos de futebol. Não sei porquê. Ao domingo, naquela altura os jogos eram todos ao domingo, e que saudades que eu tenho. Claro, não havia Sport TV, não é verdade? Né? Que saudades que eu tenho de ir ver o futebol às 3 da tarde, com calor abrasador. Eu acho que o futebol é para ser jogado ali, não é? Com a gente a transpirar na bancada. E antes de se ligar, agora, senhores ouvintes, vamos ligar para o Estádio Nacional, para a transmissão, punha-se a marcha militar, mas era a única circunstância em que isso acontecia. E realmente eu liguei e começo a ouvir mais. Isto é esquisito. Não é? E então liguei por um número que nós tínhamos para evitar os números habituais, que normalmente estavam ocupados. Não é? Para os concursos e para os contactos dos ouvintes, não é? Exato. De maneira que liguei e estava o Joaquim Furtado no noticiário, e então eu tive uma conversa com ele assim críptica, que era: Joaquim, o que é que se passa? Pá, disse-me ele, estás aí com alguém, não podes falar? Estou. Mas quem são essas pessoas? Pessoas. E foi assim durante um momento, até que eu percebi que ele realmente estava numa situação difícil. E tu quiseste ir para lá? E percebi que realmente era realmente o golpe. E sem me pôr a questão de se isto é de direita ou é de esquerda, não é? Eu avancei e disse: olha, perguntei a esses senhores se eu posso ir. E eles ouvi o Joaquim a perguntar aos senhores e tal: posso ir, pode vir e tal. Ele era o chefe aqui do serviço. E eles disseram que sim. Porque eles tinham visto sair, já estavam os oficiais que iam ocupar aquilo. À Coca. Estavam num mini, metidos num mini, de frente do Rádio Clube. Naquela altura bem se podia parar ali na rua Sampaio Pina, não havia problema nenhum. A gente chegava à hora que quisesse e parava o carro à porta. Não é? Agora dás ali 40 voltas antes de conseguir. Talvez de madrugada, não sei. Não, mesmo se calhar. Mesmo. E pronto, lá fui. E quando ia a caminho aconteceu outra coisa também muito engraçada. Pronto, um episódio. Antes disso, eu ia a fechar a porta, vesti-me a correr e tal. E quando vou a fechar a porta, lembro-me: espera aí, tu tens um filho que está a dormir lá dentro, que tinha, não sei, 13 anos. Era o Pedro? Pedro Costa, que estava a dormir lá. Grande realizador português agora, entre parênteses. Pensamos que eu não posso deixar um miúdo assim, não é? E então vou lá, acordo, e ele acorda estremunhado, e eu: olha, Pedro, vai haver uma revolução. O miúdo de 13 anos naquela altura, que não é exatamente a mesma coisa de hoje em dia. E ele olhar para mim com um ar perfeitamente desgraciado. Estremunhado, coitado. Eu puxei da carteira, tirei uma nota de 500 escudos, não sei o quê, pus em cima da banca de cabeceira e disse: olha, agora vais dormir e tal, depois de manhã, se não vires ninguém na rua, se vires tanques ou soldados, deixa de estar em casa, telefona para a tua tia, que morava uns prédios abaixo na Avenida de Roma. E tens aqui dinheiro para almoçar e para coisa, então, se me ouvires na rádio está tudo bem, eu depois telefone-te e venho cá. Então, não havia telemóveis, naquela altura era o telefone fixo. E lá fui, deixei-o ali, e quando vou a caminho, quando chego ali, portanto, eu saí da Avenida de Roma para Campolido, mais ou menos onde é o Rádio Clube, onde era o Rádio Clube, aí Duque d'Ávila, que é aquilo, de repente faço uma curva e para São Sebastião, e salta-me um militar com uma G3 em punhos, pernas abertas, a apontar para mim. Eu parei o carro. E reconheceu-te? Não, até porque eu não... Já fazia televisão como convidado. Eu entrei na Primavera Marcelista, mas naquela altura... E saí de mãos no ar com o cartão do Rádio Clube. Disse: olha, eu sei o que é que se está a passar, não sei o quê. Vou para o Rádio Clube, sei que podem receber-me, não há problema. E enquanto estou a dizer isto, e o soldado estava a olhar para mim com um ar assim um bocado desconfiado, eu vejo, por cima do ombro dele, eu vejo um varredor cabo-verdiano a varrer a rua, a olhar para nós, como se nada fosse... Sem perceber o que é que estava a passar, porque realmente ele não estava nada nesta, não é? Ele era um pobre cabo-verdiano que vinha para aqui a ver se conseguia realmente... E por fim lá veio um alferes, ou coisa assim, que me deixou passar, e eu lá fui, e foi então que fui para o Rádio Clube Português. Para o 25 de Abril, não é? A palavra clandestina em Portugal que se escreve com todas as harpas do vento. Mas quando nos julgarem bem seguros, cercados de bastões e fortalezas,
hão de ruir em estrondo os altos muros. E chegará o dia das surpresas. Dia 25 de abril de 1974. Portugal descobre-se livre de um pesadelo de miséria, injustiça e luto. O povo começa a sabê-lo às 4h30 da manhã mais clara dos últimos 48 anos. Aqui, posto de comando do movimento. Isto é o ser a voz do Joaquim Furtado. Do Joaquim Furtado, que era quem estava de serviço naquela madrugada, não é? Tiveste pena de não ser tu? Tive, com certeza, não é? Porque há tantos anos que eu esperava por aquele momento, não é? Mas não, bolas, estavas de folga? Não, estava em casa, tinha acabado de cumprir o serviço. Aliás, fizemos aquilo verdadeiramente profissional. Ele continuou até às 7 da manhã, que era o seu horário, não é? E eu estava lá só a ver. E depois às 7 da manhã não entrou, não sei quem é que entraria, se era o Paulo Fernandes, quem era, se era fosse quem fosse, já não pôde entrar, não é? E eu então ocupei o lugar dele. E a partir das 7 da manhã fui eu realmente a dar as notícias, os comunicados. Foste o primeiro a ocupar. Sim. Olha, e depois, pouco antes de entrar, de serviço, digamos assim, à Revolução, tu conheces bem o Rádio Clube, não é? Mas os ouvintes talvez não o conheçam, certamente não conhecem a maior parte. É um longo corredor, não é? Sim, mais tarde a Rádio Comercial. Pois, com salas de um lado e do outro, estúdios, salas, redações, etc., sem, portanto, qualquer arzinho da rua, não é? Só se tem a porta de entrada e depois lá no fundo nem sequer também há uma porta de saída. Há uma porta, mas que dava para um andar superior do prédio do outro lado do... Como é que se chama isto? Já é na outra rua. Na rua transversal. Não, pois, de maneira que aquilo, sobretudo numa situação destas, causava um certo stress. E a certa altura, pouco antes de entrar, então, de serviço, vinha à porta respirar um bocadinho. E aquilo já estava, então, 7 horas da manhã, já era um dia que caía assim uma chuvinha, um olha-tolos, não é? Estava ainda cinzento, e havia soldados no chão, deitados no chão, com a arma, atrás dos carros, atrás dos pneus dos automóveis, e por cima, nos telhados também, fazendo... tinham montado a guarda, e todo o quarteirão, era a palavra que me faltava há bocado. Desculpa, quarteirão. Todo o quarteirão estava cercado por aquelas tropas, para evitar que o rádio fosse atacado por forças que se mantivessem leais ao Estado Novo. E estava ali a fumar o meu cigarrito, nessa altura fumava, e de repente vejo abrir-se a porta de um prédio praticamente de fronte de nós, do Rádio Clube, e sai uma senhora, já talvez com a idade que eu hoje tenho, portanto já uma provecta idade, de roupão, daqueles roupões de flanela, com uma cafeteira na mão e umas canecas. E dirige-se ao primeiro soldado que estava ali no chão, no passeio, não é? Montando guarda, atrás do carro, com a arma em punho, e diz: "Oh, meu filho, toma lá um bocadinho de café, deve estar cheio de frio." Eu lembro-me da cara do soldado olhar para a senhora, muito feliz, sem saber o que é que havia de fazer, dizer à senhora: "Vá-se embora, dar para o todo, ou beber o cafezinho, que certamente estava aqui." Estava mesmo a apetecer, não é? Até que alguém disse: bebam e tal. E então a senhora andou pela rua várias vezes, voltou a casa quando esgotou a cafeteira, voltou a encher e andou pela rua fora, sozinha, porque não havia mais ninguém. Estás a ver, para além daquela florista que começou a distribuir os escravos, essa também deveria ser medalhada. É verdade, é verdade. Foi o primeiro ato de solidariedade a que eu assisti no 25 de Abril e efetivamente depois assisti a muitos. Não é? O 25 de Abril, então, entre a tua vasta carreira profissional, teve coisas boas e coisas más, não é? Claro. As boas foram o avanço que se deu em relação a tudo o que era criminoso no modo de viver neste país, mas também é claro que era inevitável cometerem-se erros e excessos, não é? Porque realmente as pessoas estavam oprimidas e explodiram.
Mas felizmente, e isso é que é preciso sempre assinalar, não houve mortos, não é? Muitas vezes nestas revoluções, e nós estamos a assistir ao que se passa, por exemplo, nos países árabes, não é? No Egito, na Tunísia, em tanto lado, onde realmente as revoluções aconteceram, mas depois... Marcadas por sangue, assinadas por sangue, não é? É verdade. E aqui, tirando aquele episódio da PIDE, não é? Onde morreram 4... António Maria Cardoso. António Maria Cardoso, não houve realmente casos de pessoas mortas. Não é? Terá havido alguns acontecimentos que lamentamos, todos nós lamentamos, mas pronto, olha, era quase inevitável que acontecessem com a pressão, não é verdade? Tu nessa altura já estavas na RTP ou não? Estava como colaborador. Fazias um programa que era o Caso da Semana. Exato. E o A Sol uma Terra, que era um programa semanal de grande preocupação ecologista. Era o primeiro... Na altura, tu eras um homem à frente do teu tempo. Eu não era, porque eu fui chamado para esse programa sem saber nada. Eu fazia realmente o Caso da Semana. Eu fui chamado para a RTP durante a chamada Primavera Marcelista, não é? Primavera teve pouco. 1969. Sim. Eu entrei em 70, eu, o Adelino Gomes e o Zé Nuno Martins fomos chamados pelo Oliveira Pinto, que era um jornalista que dirigia nessa altura. O António Oliveira Pinto, não é? A emissão do meio-dia às 2. Foi quando começou a haver uma emissão, porque até aí a emissão começava às 7 da tarde. Sim, era chamada a hora do almoço. Pois, a emissão da hora do almoço. E ele chamou-nos, a mim, para fazer um programa que era o Caso da Semana, que era uma entrevista ao sábado, de um quarto de hora, sobre uma coisa qualquer que tivesse acontecido. O Adelino Gomes fazia um programa chamado Magazine, ou coisa assim, aproveitando notícias que vinham sobretudo do estrangeiro, filmadas, mas coisas que realmente não lhe davam assim um grande prazer. Era um fé de veres. Era um fé de ver, o cãozinho que tinha subido ao quinto andar e tinha saltado para o outro lado, não sei o quê, aquelas histórias, não é? E o Zé Nuno Martins fazia uma coisa que era um programa de rádio debaixo da mira, porque havia a mira, lembras-te da mira? Sim, não é? sim, mira técnica. A mira técnica, que era aquela faixa, aquela imagem com faixas com as cores do arco-íris. Não é? Com as cores não, na altura era preto e branco. Pois, para se acertar realmente. Era para as pessoas, para os reparadores de televisões repararem rigorosamente a mira técnica e ficar tudo certinho, não é? E lá em casa nós também podíamos, antes de começar a emissão, aquilo salvo estava no ar 15 minutos. E então o Zé Nuno Martins fazia um programa debaixo da mira. De rádio, programa de rádio, com discos e tal, ia dando discos. O Adelino desistiu a certa altura, achou que aquilo não lhe interessava nada. O Zé Nuno também acho que saiu mais cedo, depois voltou a aparecer ou já tinha aparecido com o Solnado, o Carlos Cruz e o Zé Fialho, no Zip Zip, e eu é que fiquei até ao 25 de Abril, aliás. E a certa altura eu fui chamado pelo diretor de programas de então, da RTP, que era um homem que estava ali para cumprir uma função, não estava lá para brincar, não é? Que era o Miguel Araújo, mas a quem eu presto realmente sempre homenagem, porque foi um homem que nunca virou o casaco. Se estava em mangas de camisa no 24 de Abril, vestiu o casaco como tinha sempre vestido na sua longa existência já. E permaneceu realmente um homem fiel, pagando a partir de 25 de Abril, não é? O facto de ter sido um fiel apoiante do Salazar. Mas ele era realmente o factotum que estava ali. E que me chamou para fazer um programa que era o Verso e Reverso. Aqui era um programa feito pelo realizador, era o Luís Andrade, e então era um programa em que se permitia ter um contraditório, digamos assim, duas opiniões sobre o mesmo facto. O primeiro, portanto, isto já na Assembleia Nacional, naquela altura, já havia a ala liberal, com o Balsemão, o Sá Carneiro e os outros, e havia uma mulher que era Eugénia, não me recordo, era a única mulher que fazia parte do grupo, que tinha apresentado na Assembleia, naquela altura, uma questão que era o preço dos medicamentos, que eram elevados, como agora. A história repete-se. Dizem que não, mas a gente tem visto que sim, não é? E que dizia que poderiam ser muito mais baixos
Se não houvesse aqueles senhores que iam para os consultórios e passavam à nossa frente com uma malinha que iam dar aos médicos as novidades, não é? E aquelas embalagens, havia comprimidos com umas embalagens luxuosas, pareciam caixas de chocolates para dar à mãe ou à avó no Natal, não é? E custavam dinheirão. Se aquilo fosse dado numa caixinha simples, com umas letras para a gente não se enganar no remédio, o preço baixava. E então esse foi o primeiro programa e já causou um certo embaraço. O segundo foi sobre os taxistas, que naquela altura, como hoje, infelizmente, eram uma classe muito desfavorecida e que normalmente tinham 2 empregos. Faziam a vida de taxistas, de motoristas de táxi durante o dia, ou ao contrário, por exemplo, eram polícias durante o dia e à noite não dormiam, não é? Ou dormiam 1 hora ou 2 e tinham sempre 2 empregos, o que era realmente muito perigoso para quem pega num volante, não é? E esse então já deu realmente um mal-estar. E o Miguel de Araújo chamou-me e disse: "Oh, Filipe Costa, o que é que você está a pensar fazer para o 3º programa?" Eu disse: "Olha, Miguel de Araújo, atendendo a que temos um grande realizador, que é o Luís Andrade, que é um homem que sabe aproveitar a imagem, não é? Como poucos cá nesta casa, eu pensei a fazer terceira idade. Até porque há dias vi realmente um lar de terceira idade, de pessoas que vão até para um jardim, e há caras espantosas que ele, tenho a certeza, vai apanhar de uma maneira espetacular." E ele ouviu aquela minha conversa toda e disse, pois, sorriu e disse: "Ó Filipe Costa, velhos por velhos, faça o Palácio da Ajuda." Obrigado do reumático, não é? Eu ri-me, ele riu-se e ficou por ali. Depois, mais tarde, chamaram-me para fazer então o Ação uma Terra, que era promovido pelo Correio da Cunha, que era outro dos elementos, foi um dos elementos da ala liberal, que depois foi ainda fundador do PSD, mas que depois desapareceu, foi por outro. Era um homem com uma energia tremenda, era presidente da Federação de Atletismo, fazia milhões de coisas, aqueles homens que não paravam, não é? Mas que depois do 25 de Abril se afastou de tudo e era ele que realmente promovia, porque eu também, de ecologia, para responder... Também não percebias nada. Ir ao princípio da tua questão, era como todos os outros portugueses, não sabia nada. E realmente fizemos então o primeiro programa sobre a ecologia em Portugal, com grandes dificuldades, como calculas, né? Lembro-me de um que fomos a Cacia e vimos o rio cheio daquela espuma branca da fábrica de papel, né? E o Correio da Cunha não ia connosco, normalmente nós íamos só, a equipa filmava as coisas, e ele só nos dizia o que era, e depois normalmente fazia um comentário. E fomos bater à porta da fábrica para pedir uma opinião dos senhores engenheiros que lá estavam. Então, que não nos deram opinião nenhuma, nem nos deixaram passar da porta. Mandaram dizer, pura e simplesmente pelo porteiro, que não estavam interessados em falar. Quando chegámos a Lisboa, já havia uma ordem para nem sequer falar em Cacia, né? Na fábrica do papel e dessas coisas todas. Porque era uma coisa muito incómoda, não é? Luís, estamos quase a terminar. Como vês, 40 minutos, disseste 40 minutos, eu só falo 10. É mentira, é mentira. O futuro, nós estamos a poucas horas de saber exatamente qual será o futuro da rádio e da televisão públicas em Portugal, com esta nova administração. O que é que achas que vai sair daqui deste futuro que para já nos preocupa a todos? Não faço ideia do que é que vai acontecer, porque realmente têm sido postas pelos governantes tantas hipóteses que estamos todos muito baralhados. Creio que os próprios que têm em mãos este processo estão muito baralhados desde o princípio. Infelizmente, parece-me que as pessoas que têm a decisão nas mãos não sabem o que fazer. E é pena, porque estamos na iminência de que este país seja uma exceção na Europa. A Europa não conhece uma situação em que não haja uma rádio e uma televisão públicas, que são, em meu entender, indispensáveis para o progresso não só destes meios de comunicação, como do país. É preciso uma televisão e uma rádio públicas para que realmente tenhamos a certeza de que o governo é o governo de todos e não de alguns. E é através da rádio que se pode manter uma vigilância sobre a maneira como o Governo e a Assembleia da República atuam.
Vamos ficar, portanto, todos na expectativa para ver o que é que vai sair daqui, não é? Eu desejo o melhor para os meus camaradas, e ainda os considero assim, e espero que eles me considerem também. Com certeza, nem mais nem menos. Dos camaradas da rádio e da televisão. Se te perguntasse, para terminar, qual era o nome que proporias para ser o segundo laureado com o Prémio Igrejas Queiro, o que é que saía daí? Olha, não pensei nisso, mas há tantos, o João Paulo Guerra, o Adelino Gomes, o Paulo Fernando, o Cadir Mota, pá, tanta gente, eu não quero falar mais porque vou-me Só aqui já ocupaste 5 anos. Vou-me esquecer de tantos que há. Mas há muitos príncipes perfeitos. Perfeitamente, ótimo esta conversa. Luís, foi um gosto, um grande prazer. E olha, e penso que em breve podes vir cá contar outras histórias. Germano, quando tu quiseres. Até breve. Sinto-me bem num estúdio de rádio, sabes? É um dos sítios onde ainda me sinto bem. Gostas do cheiro? É. Muito obrigado, Luís. Fórum. A cada dia, um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.